Bom, gente, bem-vindos para mais essa aula. E nessa aula de hoje nós vamos continuar vendo alguns parâmetros gráficos, algumas formas da gente melhorar os nossos gráficos. Essa, na verdade, é a segunda aula de uma sequência de 3 aulas só sobre como fazer gráficos no R. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, eu já abri o meu programa R, né? E mais uma vez, da mesma forma que na última aula, eu vou utilizar os dados de diversidade genética que foram obtidos. Tá? Então esses dados aqui foram fornecidos já com uma planilha CSV, mas claro, poderiam ser os dados de vocês. Tá? Eu vou começar então mais uma vez criando um script do R e importando meus dados como na aula anterior. Vou chamar com o mesmo nome. E eu vou extrair então as colunas que eu quero para fazer esse gráfico. Eu vou chamar essas colunas de eixo X e Y, mas de fato vocês podem chamar com o nome que vocês preferirem. Então nós vamos começar fazendo um gráfico. Tá? E eu vou colocar x e y. Notem que eu salvei com um objeto chamado x e y maiúsculo e agora eu estou fazendo este gráfico utilizando esses objetos x e y. Tá? Na última aula nós vimos como alterar várias coisas deste gráfico para que ele fique bem bonito, né? Mas na aula de hoje eu vou mostrar como adicionar alguns elementos neste gráfico aqui. Tá? Então deixa eu só colocar o meu vídeo em outra parte dessa tela aqui. Tá, então hoje nós vamos ver como adicionar alguns elementos nesses gráficos aqui. Tá? Bom, o primeiro elemento que nós vamos adicionar nesse gráfico é um ponto adicional. Digamos que a gente queira mostrar, por algum motivo, um ponto neste gráfico. Tá? Ou colocar vários pontos. A gente poderia estar colocando, por exemplo, outra variável resposta, ou então pontos coletados de outras formas neste gráfico. Como é que a gente faz isso? Bom, nós vamos fazer isso utilizando uma função chamada points. Tá? Points. A função points ela funciona exatamente da mesma forma que a função plot. Então, se nós fizermos, por exemplo, função plot, points x e y, colocarmos, por exemplo, col igual a 2, o que a gente vai ver é que ele colocou em cima dos outros pontos que tinham anteriormente todos esses mesmos pontos. A gente poderia adicionar pontos nesse gráfico colocando as coordenadas x e y. Então, se a gente quisesse colocar só um ponto, por exemplo, a gente poderia pegar aqui 0.28 no x e 0.01 no y e colocar uma cor, por exemplo, vamos colocar a cor green ou blue para ficar mais evidente. E aí nós colocamos um ponto adicional neste gráfico aqui. Então é assim que funciona a função points. A gente poderia colocar um vetor, por exemplo, a gente poderia modificar esse vetor x e colocar mais 0.01, por exemplo. E aí nós iríamos colocar pontos adicionais, só que deslocados 0.1, 0.01 para o lado. Então a gente poderia modificar de várias formas esses pontos aqui, adicionando como se nós estivéssemos adicionando elementos, né, nesse gráfico, como se nós estivéssemos trabalhando com uma tela de desenho mesmo. Tá, e agora eu quero voltar e apagar esses pontos. Bom, como uma tela de desenho no R, não tem como apagar o que já foi feito. Tá, então a única forma de apagar isso é voltando lá em cima, lá na linha 13 e executando de novo. E aí colocando novamente todos os elementos que a gente quiser colocar. Mas eu quero que apareça só esse último sem esses outros do meio. Então eu volto na linha 13, executo, venho na linha 20 e executo. Aí eu não executei esses dois comandos do meio e eles não apareceram aqui.
né? Então, sempre que eu quero recomeçar o gráfico, apagar alguma coisa do gráfico, não tem jeito de apagar. A única forma é refazendo todo o gráfico novamente. Tá? Bom, então tentem colocar pontos em posições que vocês queiram aqui mexendo no X ou no Y. Um outro elemento que é bem útil é o texto, né? A gente pode adicionar texto, ou seja, desenhar texto aqui neste gráfico utilizando uma função chamada text. Então a função text ela funciona da mesma forma que a função points. Então a gente poderia, por exemplo, tentar colocar um texto na posição 0.28, 0.01. Então nós vamos colocar aqui o que vai no eixo, o valor do eixo x e no eixo y. Só que essa função text ela tem um parâmetro a mais, que é o texto que a gente quer escrever. Né? Então eu vou colocar, por exemplo, este texto. E aí a função text vai colocar o texto naquela posição. Então eu poderia colocar, obviamente, esse texto em qualquer posição deste gráfico. Né? O legal é que as funções, tanto a função plot, quanto a função points, quanto a função text, elas também funcionam com vetores. Então eu não preciso necessariamente colocar um único valor de texto. Não preciso, por exemplo, se eu quisesse colocar um texto para cada ponto deste, eu não precisaria escrever 10 vezes este comando. Eu poderia fazer text, valores de eixo de x e y, uma sequência de valores, é um vetor, e aí os valores, por exemplo, um outro vetor de texto, no caso eu vou colocar aqui os números 1 a 10, tá? Nessas posições. Então ele colocou lá em cima dos pontinhos, naquelas coordenadas, os valores 1 até 10. Tá? Da mesma forma que a função plot ou points, ele colocou na ordem que os dados foram fornecidos. Então, não necessariamente o 1 vai estar próximo do 2 neste gráfico aqui. Tá? Bom, mas ficou muito em cima desses pontos. Como é que eu faço isso? Bom, existem algumas formas de fazer isso. A gente pode, por exemplo, modificar para que ele altere e não coloque no centro da coordenada, mas coloque deslocado, por exemplo, um pouquinho para um lado ou um pouquinho para o outro. A gente pode ir alterando este valor aqui, vendo o que acontece. De forma que o resultado, né, esse texto, ele não fique no centro da coordenada, mas fique um pouco deslocado para um lado ou para o outro. Tá? Então a gente poderia, por exemplo, agora eu quero apagar tudo isso e fazer só o texto. Quero tirar esses pontinhos e deixar só o texto. Bom, eu vou ter que voltar lá em cima, rodar a função plot, então para não ter que fazer isso de novo, eu vou copiar ela aqui para baixo e vou colocar o texto. E aí ele vai aparecer. Vou colocar o pos igual a 1, para que o texto não fique bem em cima. E aí pronto, aí o nosso texto então, agora ele está em volta do pontinho. Né? Bom, existem ainda outros elementos que também podem ser adicionados neste gráfico. Um outro elemento que às vezes é bastante utilizado é o argumento lines. O que é esse lines? Esse lines, na verdade, é um argumento, não, é uma função, né? A função lines, ela funciona para que a gente crie linhas conectando dois pontos. Tá? Então, essa função lines ela vai ter dois argumentos. Ela vai ter então essa função lines ela vai ter dois argumentos. Ela vai ter o que vai o começo do ponto no eixo x e o final do ponto e no eixo y e o final do ponto no eixo x e y.
Então, na verdade, aqui nós vamos colocar, é como se nós estivéssemos colocando points, né? Como se nós estivéssemos colocando, por exemplo, 2 points e estivéssemos conectando esses pontos com uma linha. Só que notem que esses pontos, né, cada um deles tem coordenada x e y. Então nós temos que colocar duas coordenadas para x, né, para esses dois pontos, e duas coordenadas para y. Então nós vamos colocar, por exemplo, aqui coordenadas. Vamos começar no 0.22 e 0.1, por exemplo. Então essas são as primeiras coordenadas para x e y. E agora nós temos que ver onde é que está o final dessa linha. Então nós vamos colocar coordenadas finais para x, 0.28, por exemplo, e coordenadas finais para y. Então vamos colocar aqui, por exemplo, no 0.01 novamente. Então se a gente fizer isso, nós vamos fazer uma linha reta, porque as coordenadas x mudaram, mas as coordenadas y não mudaram, né? Bom, e se a gente quisesse fazer uma linha que vem até o 0.28 e depois sobe para cima? Bom, aí a gente teria que fazer um terceiro ponto, colocando, por exemplo, o 0.28 no x e depois alterando o y. E aí agora a gente refez a linha, a primeira linha, e fez uma quebra para cima. E a gente poderia ir criando linhas dessa forma, tá? Da mesma forma, se nós fizermos, por exemplo, o nosso plot x e y, e agora colocarmos points, x e y, o que o R vai fazer, né? Como a gente já viu antes, ele vai colocar os pontos em cima dos pontos, dos mesmos pontos que nós já tínhamos feito na função plot, né? Eu só coloquei em vermelho para mostrar como eles ficaram exatamente em cima. Bom, se eu utilizar a função lines aqui e colocar x e y, ele vai novamente fazer esses pontos, só que em vez de desenhar o ponto, ele vai desenhar uma linha conectando cada ponto um ao outro. Então, ele vai fazer as linhas na ordem, mais uma vez, dos pontos. Então, ele vai começar no ponto 1 e vai desenhando até chegar no ponto 10. Tá. Ótimo. Vamos ver então mais alguns outros, algumas outras coisas que nós podemos fazer aqui. Tá? Vou mostrar mais duas funções só que a gente pode utilizar, que também são bem úteis e que são um pouquinho diferentes. Tá? Então vou começar novamente desenhando minha tela em branco, x e y, em branco não, né? Minha tela inicial. E vou utilizar essa função chamada segments. A função segments, ela faz uma coisa bem parecida com a função lines, só que ela funciona de uma maneira diferente, porque ela faz diferentes pedaços de linha. Tá? E essa função, em vez de ter dois argumentos, o x e o y, ela tem, na verdade, 4 argumentos. Então, nós vamos separar 4 coisas por vírgula. Se a gente botar um tab aqui, né, com essa setinha em cima do caps lock, a gente vê que ele tem o x0, y0, x1, y1. Então ela funciona um pouco diferente da função lines. Então a gente poderia começar, por exemplo, fazendo mais ou menos o que a gente fez antes, começar no 0.22 para o x0, e aí 0.01 para o y0, e depois 0.28 para o 0.28 para o segundo coordenada x e 0.01 para a segunda coordenada y. E aí ele fez um segmento. Então ele fez essa linha de novo. Então, então por que eu vou utilizar a função segments, que tem 4 argumentos, em vez de utilizar lines? Eu estou aprendendo duas funções para fazer a mesma coisa? Bom, nesse caso, sim, elas estão fazendo a mesma coisa. Mas tem uma diferença interessante entre essas duas funções. Então, se vocês lembrarem, antes na função lines, nós tínhamos feito uma linha. E essa linha é sempre conectada. Né? Então, essa linha, se a gente disser para ele 10 coordenadas, 10 pontos, ele vai conectar todos esses pontos uns com os outros. Mas, às vezes, não é o que a gente quer fazer. Às vezes, nós queremos fazer 10 linhas separadas umas das outras. São segmentos diferentes de linhas. Então, digamos que a gente quisesse conectar 2 pontos neste gráfico e depois fazer outra linha conectando 2 pontos. Bom, isso a gente não conseguiria fazer com a função lines. Mas olha o que aconteceria se a gente utilizasse a função segments.
e colocasse 2 argumentos em cada um desses valores. Vou colocar embaixo aqui só para ficar mais didático, mas podem colocar na mesma sequência. Bom, agora então fica bem claro que na verdade nós temos 2 linhas, 2 segmentos separados, feitos no mesmo gráfico, né? Eu posso começar de novo só para mostrar que ele fez os dois na mesma sentada, né? Na mesma vez. Então ele pegou e entendeu que na verdade era para ser feito 2 linhas separadas, por isso que em cada um desses 4 elementos nós colocamos 2 valores. Então ele utilizou os primeiros para fazer a primeira linha e os segundos para fazer a segunda linha. E nós de fato poderíamos ter múltiplas linhas feitas dessa forma, né? Então, por exemplo, uma coisa que nós poderíamos fazer nesse gráfico é colocar 10 valores para x, 10 valores para y. Então ele vai começar em cada um desses pontinhos. E agora nós vamos adicionar uma barrinha para cima aqui em cada um desses pontinhos. Como é que a gente faz isso? Nós podemos colocar, por exemplo, x, então vai repetir a coordenada x, e nós vamos colocar a coordenada y mais 0,01. Vou só refazer o gráfico, então vou copiar aqui de cima para apagar o que foi feito até então. E aí eu vou executar. Então olha o que ele fez. Então ele colocou uma barrinha para cima de cada bolinha. Se eu colocasse um valor adicional aqui, por exemplo, no x também, então a barrinha, vou colocar um pouquinho menor. Essa barrinha sairia, por exemplo, na diagonal, né? Então, porque agora nós começamos com 10 coordenadas x, 10 coordenadas y e terminamos com as mesmas 10 coordenadas x e y, só que acrescentando um pouquinho para x e um pouquinho para y, né? Então saiu uma setinha em diagonal. E de fato a gente poderia colocar qualquer coisa aqui, por exemplo, a gente poderia colocar y vezes 2, né? Aí o valor seria diferente para cada barrinha, então nós teríamos segmentos com diferentes tamanhos para o y. Então a gente poderia fazer, é bem mais flexível, né, a função segments para que a gente possa fazer esse tipo de coisa. Então sim, segments e lines podem fazer a mesma coisa em algumas condições, mas às vezes vai ser mais interessante utilizar a função lines para conectar os pontos e as segments para fazer linhas em volta de cada um desses pontos. A gente, claro, pode utilizar call, por exemplo, de novo, porque todos os argumentos que a gente tinha na função plot e na função points para fazer cores diferentes para essas linhas e podemos alterar isso de várias formas diferentes. Bom, tem algumas outras funções que a gente pode utilizar também para adicionar elementos aqui. Uma outra função parecida com a função segments é uma função chamada arrows, que serve para fazer não segmentos, mas fazer setas no lugar desses segmentos. Então, seria mais ou menos a mesma coisa que a função segment, só que ele faz uma seta. Então, nós podemos até copiar a mesma coisa que tinha sido escrita antes e substituir isso agora pela função arrows, né? E a gente vai ver que em vez de fazer os segments, né, em vez de fazer essas setinhas, essas linhas, esses riscos, ele faz uma seta. Para que lado aponta a seta? A seta sempre aponta para o lado final, ou seja, para o lado desse x e y final. Então, esse x e y, né, essas coordenadas, são a base da seta e essas últimas coordenadas são a ponta da seta. Bom, cabe destacar aqui uma coisa que é útil na função arrows, que é a modificação dessa ponta dessa seta. Então nós vamos começar fazendo função plot de novo, só para apagar novamente. E agora nós vamos colocar arrows x e y novamente.
vou colocar x e vou colocar y mais 0.01. Tá? Então, se eu fizer isso, ele faria uma setinha para cima. Só que eu não vou executar dessa forma. Eu vou modificar dois parâmetros aqui, que é o comprimento da ponta da seta, então o comprimento dos vetorzinhos que formam a seta. Então eu vou colocar aqui 0.01, por exemplo. Se eu executar só isso aqui, a gente vê, vou botar 0 um pouquinho maior, 0.02 ou 0.5. A gente vê agora que ficou uma setinha um pouquinho menor. Então é o comprimento do ápice da seta, não o comprimento do risco, porque o comprimento do risco, né, o comprimento do segmento é dado por esses elementos aqui. E uma outra coisa que eu vou alterar aqui é o ângulo da seta. Nós vamos colocar o ângulo como 90. E agora ele fez uma barrinha assim, né? Uma outra coisa que a gente pode alterar ainda é o código da seta, né? O código normal, né, tem um parâmetro chamado code aqui. O código normal da seta ele vai fazer uma setinha só na ponta mais distal da seta. Mas se a gente quisesse fazer nos dois lados, também seria possível. Para isso a gente vai utilizar esse code 3. Então agora ele faz uma setinha na ponta e uma setinha na outra ponta também. Mas notem que como o length e o ângulo está 0.5, 0.90, ele faz essa setinha totalmente aberta e fica como se fosse uma barrinha nos dois lados. Então agora eu vou, em vez de colocar o x e o y começando nos pontinhos e terminando no y um pouquinho mais para cima, eu vou começar com y começando um pouquinho mais para baixo. Então eu vou colocar um menos 0.01 e terminando um pouquinho mais para cima. Então quer dizer, a seta vai começar abaixo do ponto e vai terminar acima do ponto. E aí nós temos uma barrinha de intervalo para cada ponto deste gráfico. Então, utilizando uma seta. Tá? Bom, o último elemento que eu quero mostrar aqui que a gente pode adicionar nesse gráfico é um retângulo no gráfico. Né? Existem outros elementos também, mas eu vou mostrar só o retângulo, usando a função rect. Então, essa função rect, ela funciona da seguinte forma. Ela também tem coordenadas, mais ou menos que nem a função segments, só que ela tem 4 coordenadas, porque ela tem que ter 4 pontos para fazer um retângulo. Né? Então, na verdade, o que nós temos aqui é os valores de x iniciais. Tá? Então, por exemplo, vamos colocar o valor inicial para 0.22. Nós temos, se a gente olhar aqui, os valores de y inicial. Então, nós vamos colocar aqui 0.07, por exemplo. Tá? Então, quer dizer que o nosso retângulo vai começar aqui neste ponto, 0.22 e 0.07. Agora, nós precisamos dar outras coordenadas que vão lá na outra diagonal desse retângulo. Então, nós vamos colocar aqui, por exemplo, 0.24 e 0.08. E agora nós fizemos um retângulo. Então, na verdade, as coordenadas que nós precisamos dar não são 4 pontos. Nós precisamos dar 4 coordenadas, mas são as coordenadas x e y de 2 pontos que ficam nas duas extremidades desse retângulo. Nós podemos fazer tudo que a gente tinha antes, por exemplo, utilizar a função call para pintar este retângulo. Então, a gente pode desenhar esse retângulo onde a gente quiser e podemos fazer múltiplos retângulos usando a mesma lógica que nós tínhamos lá da função segments. Colocando, por exemplo, se nós colocarmos 2 valores em cada um desses elementos, nós estamos especificando coordenadas diferentes para 2 retângulos. Então, a gente está usando só uma linha de comando, só um rect, mas utilizando não necessariamente só um valor para x e y, né, um valor para cada um desses 4 argumentos, mas usando quantos a gente quisesse. Então, a gente poderia fazer múltiplos retângulos aqui nessa figura. Bom, gente, então nessa aula era isso. Então, eu queria mostrar como a gente pode adicionar elementos num gráfico e utilizar essa base do gráfico como se fosse uma tela de desenho mesmo. E nós podemos fazer muitas coisas nessa tela e modificar e adicionar quantos elementos a gente quiser. Uns por cima dos outros, fazer gráficos bem interessantes, bem legais, pintando mesmo, né, adicionando elementos nessa tela.
Então era isso nessa aula e nos vemos na próxima aula.